Bom dia, querido irmão, querido amigo, seja bem-vindo hoje ao nosso projeto Manhã com Deus. Então hoje, segunda-feira, dia 15 de abril, o tema é um caso de perda de eleição. Vamos ao texto então, que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas, porquanto profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de sorte que a sua genealogia não é contada segundo o direito da primogenitura. Muito bem, então hoje a meditação vai nos falar sobre a falha grave de Ruben. Ruben era o primogênito, e sobre o primogênito recaía grandes responsabilidades e privilégios também. Exemplo de alguns privilégios: o primogênito ele estava na linhagem dele ao reino sacerdotal, ou seja, ele era o sacerdote, ele trabalharia no templo, da linhagem de Ruben. Da linhagem de Ruben também a Bíblia diz que era para ter vindo o Messias, era para ter vindo Cristo, era outro privilégio da sua linhagem. Mas Ruben cometeu uma falha um tanto grave, que marcou o seu caráter, manchou a sua vida e por isso ele perdeu os seus 2 direitos de primogenitura. Ruben cometeu um grave erro quando ele cometeu incesto contra o seu pai. E isso marcou o seu caráter e trouxe-lhe a perda temporária desses benefícios que a primogenitura lhe dava direito. Por isso que a meditação fala uma perda de eleição. Todos nós estamos nesta corrida, assim como Ruben estava na corrida celestial da sua eleição. E nós devemos ter muito cuidado, eu e você, como vivemos, da maneira como nos portamos, principalmente quando somos levados pelas nossas tendências pecaminosas, pelos nossos gostos, pelas nossas inclinações. Somos levados, às vezes, de maneira impensada, a cometer um ato também impensado. E aí, infelizmente, arcamos com as consequências até certo ponto negras do nosso caráter que vamos ter que levar para o resto da vida, como Ruben levou. Então você precisa pensar muito bem antes de cometer qualquer erro, de cometer qualquer falha, seja esse erro principalmente de forma pública, porque ainda que Deus perdoa, porque Deus perdoou o pecado de Ruben e provavelmente ele está salvo, mas ele teve que levar aquela marca, aquela mancha para o resto de sua vida. E as pessoas, quando olhavam para ele, sempre lembravam de sua falha, do incesto que ele havia cometido em sua família. E tem certas falhas, irmãos e amigos, que nós cometemos, se nós não tivermos o cuidado de antes pensar e não ir adiante, certas falhas que nós, infelizmente, levaremos para o resto da nossa vida, essa mancha no nosso caráter, ainda que Deus tenha perdoado, mas as consequências irão conosco. Até porque existe um ditado que Deus sempre perdoa, mas as pessoas nem sempre nos perdoam. E as pessoas, por mais que nós venhamos mudar de vida e de atitude, elas sempre ficarão com a pulga atrás da orelha com o nosso comportamento. Então sempre é bom vigiar nossa reputação. Sempre é bom ter o máximo de cuidado como vivemos, para que amanhã não venhamos ter que levar uma mancha para o resto da nossa vida e nosso caráter. Então tome cuidado nos seus negócios. Tome cuidado nas suas atitudes, tome cuidado com o seu caráter, principalmente de ordem moral, com quem você anda, com quem você fala, da maneira que você age, porque pode surgir dali algo desagradável do qual você venha se arrepender amargamente. Então vigie muito seus passos, vigie muito suas atitudes, vigie muito seu caráter. Vamos então pedir que Deus nos ajude hoje a vigiar nossos passos, a vigiar nossos caráter, para que assim não venhamos ter nenhuma perda na nossa eleição? Vamos orar? Querido Deus e Pai que estás nos céus, queremos nesse momento, Senhor, te pedir a Tua bênção para o dia de hoje e a Tua guarda sobre os nossos lábios, sobre os nossos passos e, acima de tudo, sobre o nosso caráter e a nossa reputação. Nos ajude, Senhor, a tomar todo o cuidado necessário e preciso para que venhamos deixar, Senhor, sempre um traço de transparência e honestidade por onde formos e com quem entramos em contato. Nos ajude a cuidar, Senhor, de maneira real da nossa reputação e que nada venha manchar o nosso caráter e a nossa vida de maneira pública ou de maneira oculta.
Te pedimos a tua graça para isso, em nome de Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez por ter nos ouvido. Que Deus te dê um bom dia e que Ele seja o seu mestre de hoje. Amém?